Porque no Evangelho é onde se descobre a justiça de Deus, que é manifesta de fé em fé. Por isso, o justo viverá pela fé. Exaltar a Cristo. Deus é bom. Portanto, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar em frente aos irmãos. É uma responsabilidade falar em favor de Deus. Quando eu ia à sala de preparação, a minha esposa me perguntou: estás preparado? Antes de eu responder, ela disse: eu sei que estás sempre preparado. Depois continuou: só espero que não lhe tempo. Gostas de demorar? Agora, eu não sei aonde é que ela me viu a pregar e levar tanto tempo assim. Mas pronto, acredito que estarei dentro do tempo. São agora 11h50. Então, prometo que até às 12h20, mais tardar 12h25, vou vos libertar. A minha voz, até ontem, quando fui dormir, estava muito boa. Só para esta manhã, disse: Deus está de mal também. Mas louvado seja Deus. O hino que nós cantamos no início diz assim: Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem jamais esmorecer, Cristo sua fé contemplará. Deus tem prometido a quem não duvidar dar-lhe as bênçãos que a ele suplicar. Ele prometeu e não irá falhar. Cristo sua fé contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por aquele que no seu amor confiou. Nunca olvidou a quem a fé guardou. Cristo sua fé contemplará. Sim, creamos no que Deus nos prometeu, pois desonra nunca trouxe ao seu nome. Ele cumprirá promessas que nos deu. Cristo, nossa fé, contemplará. Agora, hoje, estou com uma responsabilidade de partilhar com os irmãos uma mensagem intitulada O Privilégio de o Conhecer. O privilégio de conhecer a Deus. Está escrito no livro O Desejável de Todas as Nações, página 432, parágrafo 5. Quando conhecermos a Deus, como é o nosso privilégio de conhecer, nossa vida será de contínua obediência. Refletindo o caráter de Cristo pela comunhão com Deus, o pecado tornar-nos-á aborrecido. Desejável de Todas as Nações, página 472, parágrafo 5. E em Jeremias, capítulo 9, versículo 23, a palavra do Senhor diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria,
e nem se glorie o forte na sua posse. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Versículo 24. Mas o que se gloria nisto. É me entender e me conhecer, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Versículo 25. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circunciso com o incircunciso. Portanto, eu gostaria que não me perdessem enquanto ainda não terminamos a apresentação. Nós estamos a falar hoje o privilégio de conhecer a Deus. No livro de Jeremias encontramos este fato que Deus está a apresentar ao seu povo, à sua igreja. Ele fala de 3 coisas que eu acredito que qualquer um na face da terra, se as tiver, é considerado a pessoa mais privilegiada ou mais famosa. Sabedoria, força e riqueza. Mas eu antes de falarmos muito sobre estes versos e naquilo que eu li no Desejado de Todas as Nações, gostaria que analisássemos alguns versículos de outras passagens da Bíblia que falam do conhecer a Deus. Nesta apresentação, nesta pregação, vamos procurar responder 4 perguntas. A primeira é: o que? A segunda é: por quê? A terceira é: quem? E a quarta: como? Vamos começar o que? No livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10, encontramos a Bíblia. Vou começar daquilo que diz o versículo 8, Juízes 2, 10, versículo 8. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E o versículo 10 diz assim: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela, se levantou e não conhecia o Senhor. Espero que possamos sublinhar essa passagem. Uma nova geração surgiu que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. O que está acontecendo? Uma geração que não conhecia a Deus. Esse é o quê? O verso a seguir já mostra o porquê. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Verso 13. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Então estamos a encontrar aqui o que está acontecendo. O povo, a geração que surgiu após Josué ter morrido, não conhecia o Senhor, mas eram filhos de Israel. Iam a Siló para adorar a Deus, mas simplesmente não conheciam esse Deus. Como resultado, confundiam a esse Deus com Baal e Astarote, que eram deuses estranhos. Agora vamos para 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12.
Lá a palavra do Senhor diz: e eles eram filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam o Senhor. Então encontramos ali uma semelhança nos textos. Eu disse, verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam ao Senhor. Mas no verso 13 do mesmo capítulo, diz que esses que não conheciam o Senhor eram sacerdotes. Ministravam dia a dia, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, ofertas para o Senhor a favor do povo. E o verso, no capítulo 1, verso 3, está escrito que estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Aqui a Bíblia diz que lhes chama como sacerdotes do Senhor. Mas no verso 12, no capítulo 2, diz que eles não conheciam o Senhor. O que? O que está acontecendo? Estamos a encontrar gente, sacerdote, que serve, que ministra a favor do povo, mas não conhece o Senhor. Gente que lida com coisas sagradas, mas simplesmente não conhece o Senhor. O verso a seguir já mostra por que eles não conheciam o Senhor. Verso 3. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinham, arrancavam e comiam. O sacrifício, a oferta que era feita para a remissão dos pecados. E, para como se não fosse bastante, o versículo acho que é 20. Não é 20, não. O versículo 15 diz: também, antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque senão receberá de ti carne cozida, mas crua. E se alguém recusasse com a carne, eles arrancavam a força. Mas, como se não fosse bastante, o versículo 22 diz: eles, os filhos de Eli, os sacerdotes nesse caso, de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Eles dormiam com quem quiser, a qualquer hora, como quisesse. Mas eram sacerdotes do Senhor. Ofereciam sacrifício dia a dia. Cuidavam de coisas sagradas. Não trabalhavam na visão mundial. Não trabalhavam na plana. Não trabalhavam no Ministério da Educação. Eram simplesmente, a tempo inteiro, sacerdotes do Senhor. Mas simplesmente não conheciam o Senhor. O quê? Pessoas que não conheciam o Senhor. Por quê? A vida deles não longe do Senhor. Agora, vamos para o capítulo 3, versículo 1 e 7. A Bíblia nos fala ali de um outro caso, de uma terceira pessoa. O verso 1 diz que o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Versículo 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Agora, encontramos uma diferença nos dois casos que eu mencionei: a geração que surgiu depois de Josué e de outros que testemunharam os milagres de Deus no Egito. E também a história dos filhos dele, que eram sacerdotes. O pai deles era sumo sacerdote. Mas, para o caso de Samuel, filho de Ana e Elcana, ele foi colocado ainda jovem na casa do Senhor e ele começou a trabalhar a favor do Senhor, cuidar de coisas sagradas para o Senhor, porém não conhecia o Senhor. Pergunta: é possível alguém estar envolvido em coisas do Senhor sem conhecer esse Senhor?
Pelo que nós já vimos, a resposta é sim. Será que é possível gente magnífica, bonita, gente linda como nós, estarmos na casa do Senhor sábado por sábado e não conhecermos o Senhor? A resposta acho que não hoje. Mas, para o caso de Samuel, o versículo 7 nos mostra porque que ele não conhecia ainda o Senhor. Ele não fazia o que os outros faziam, como o caso dos filhos de Eli e a geração que surgiu depois de Josué, por causa de uma coisa simplesmente. O versículo 7 diz que porque ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel não conhecia o Senhor, mas servia ao Senhor, não como Deus gostaria que ele fizesse. Porém, Deus viu que esse jovem está muito interessado em conhecer o Senhor, mas faltou-lhe a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Essa é a diferença entre os dois conhecerem, os não conhecer o Senhor com Samuel. Agora vamos voltar para o nosso verso com o qual começamos. O Senhor Deus, em Isaías, Jeremias 9, 23, ele diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Salomão, pelo que a Bíblia nos diz, era o rei mais sábio da terra. E hoje em dia, os maiores cientistas do mundo, como Isaac Newton, mas os outros, Dalton, por aí, são ainda falados por causa do seu saber. Mas para Deus, Deus diz que isso não vale. Não se glorie nisso. Isso não tem nenhum valor para mim. E ainda continua dizendo, e nem o forte na sua sabedoria. Hitler, até 1930, ou 35, vou assim dizer, tinha o maior exército da sua época. Aviões de guerra, tanques de guerra que ele já tinha. E ele pensou que com tudo aquilo poderia conquistar toda a Europa. E o Senhor diz, nem um forte se glorie na sua força. Nenhuma arma, nenhuma força torna-nos aceitáveis para Deus. A força vai te trazer fama, sim, é o poderoso. Se a maioria das vezes nós, quando estamos conectados com alguém muito forte, muito famoso, com poder, até dizemos que temos costas quentes. Ainda que nós façamos e disfarçamos, por termos costas quentes, temos segurança de ir lá e dizer, tenho um caso, tenho uma situação, peço que me ajude, apadrinhe nessa situação. Porém, para Deus, isso não funciona. A última coisa que o Senhor falou é a riqueza. E nem o rico se gloria na sua riqueza. Não tem valor nenhum. Elon Musk, Bill Gates, e entre os outros, são os mais ricos da terra, do mundo. Só eles somente possuem 30 bilhões de dólares, capaz de distribuir para cada uma pessoa que vive em Moçambique $1 milhão. Uma pessoa que existe aqui, registrado mesmo na casa, $1 bilhão. Eles podem dar a cada um de nós sem sentirem-se lesados por terem nos dado esse dinheiro. Mas Deus diz, não se glorie o rico na sua riqueza. E ele no versículo 24 nos mostra quem deve realmente se gloriar na face da terra. Mas aquele que se glorie-se nisto. Agora gostaria que a igreja, os irmãos, sublinhassem comigo o que está escrito ali. Mas aquele que se glorie-se nisto. É me entender. Então, Deus não deixou Jeremias falar por si mesmo. Ele preferiu falar na primeira pessoa.
Eu quero que as pessoas se gloriem nisto, que eles me entendam e me conheçam. Entender a Deus e conhecer a Deus. Amém? Amém. É um privilégio entender a Deus e conhecer a Deus. É verdade que nem mesmo os anjos não compreendem nem conhecem a Deus 100%. Mas Deus nos dá o privilégio de nós podermos lhe entender e lhe conhecermos. Diz que a pessoa que consegue me entender e me conhecer, que se glorie, porque eu sou Deus, que faço beneficência, juízo e justiça, coisas que são o fundamento do seu trono. O trono de Deus é feito de justiça e juízo e misericórdia. Ele quer que as pessoas que o servem possam lhe entender, possam lhe conhecer. Você já se perguntou por que você faz isso comigo, Deus? Meu filho está doente, está morrendo no hospital, eu dou dízimo, e você permite que o meu filho sofra. Eu tenho ido em culto na igreja, na quarta, quinta, na sexta, no sábado, e permite que eu fique desempregado. Deus pede que nós possamos o entender e o conhecer. Lembro-me de uma mãe da África do Sul, que vivia em Joanesburgo, a filha que estava a estudar na Universidade de Vitória, em Vitória. A filha estava no último ano de faculdade e ela morreu tragicamente num acidente de aviação e ela ficou irritada com Deus até o momento que eu saí daquele país. Ela não se consolava, já passaram 4 anos. Por que você permitiu que a minha filha morresse? Ela é uma serva tua, desbravadora. Aqui, em Jeremias, Deus diz: entendam-me, conheçam-me. Ellen White, como eu já disse, quando conhecermos a Deus, como é o nosso privilégio de o conhecer, a nossa vida será de contínua obediência. Agora, se o que Ellen White escreveu for verdadeiro, ela mostra ali que a nossa vida perante Deus, a nossa obediência em relação a Deus, é diretamente proporcional ao conhecimento que nós temos dele. E ela continua no parágrafo 5. Reflitam no caráter de Jesus, através de comunhão com Deus. E o pecado vai tornar-se repulsivo. O oposto da obediência é pecado. É viver longe de Deus. E Deus equaciona o não lhe conhecer com viver uma vida de pecado, tanto seja aberta ou escondida. Mas o viver uma vida de pecado é o sinônimo de não lhe conhecer, segundo o que nós estamos a ver aqui. Não sei se a igreja está bonita. Olha para o seu colega e diga: será que está entendendo o que está sendo falado? Será que está entendendo o que está sendo falado? Êxodo capítulo 5, versículo 2. E disse Faraó: quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor para deixar Israel ir. E Faraó estava a ser sincero: quem é o Senhor para eu deixar Israel ir? Eu não conheço o Senhor. Pelo menos ele não fazia trabalho de Deus, como os outros 3 casos que nós mencionamos. Ele é justo quando diz que não conhece o Senhor. Não conhecia de fato. E Moisés, no capítulo, versículo 3, procurou lhe dar a entender quem é esse Senhor. Ele diz que Deus dos Hebreus. É ele que diz que deixa o meu povo ir. E por causa de não conhecer o Senhor, Faraó tentou desafiar o Senhor.
É por isso que Deus teve que tirar o povo de Israel com uma mão forte, com asas de águia, teve que tirar o povo de Israel daquele país. A diferença é não conhecer o Senhor enquanto você é gentil, como o caso de Faraó. Mas é uma outra coisa, não conhecer o Senhor enquanto você lida com coisas sagradas. Pisa na casa do Senhor, medita talvez, canta talvez, dá-se dos bíblicos talvez, dizima talvez, mas simplesmente não conhecer o Senhor. É perigoso. O Senhor pede à sua igreja hoje, nesta manhã, que se gloriem-se nisto, em me entender. E conhecer que eu sou Deus, que faço benevolência, juízo, justiça. Não é por acaso que ele me acrescentou o versículo 26. Eis que venho, diz o Senhor, Jeremias 9, 26. E eu aplicarei castigo não só para os gentios, mas mesmo para os circuncisos cristãos. Então, a inferência desta mensagem é que Deus nos chama com uma grande expectativa. A expectativa de Deus é que nós não permaneçamos assim como entramos nesta igreja. É que nós não permaneçamos e moramos assim como chegamos ao Adventismo. Quando nós aceitamos Jesus, Deus espera que nós o entendamos e o conheçamos. E a pergunta é: como eu vou conhecer esse Deus? E a resposta está no versículo 7 de 1 Samuel capítulo 3. Samuel não conhecia Deus porque era antes de ser ministrada a palavra. Através desta palavra, nós podemos conhecer a Deus. Muitas das vezes o estudo de teologia tem se manifestado como um estudo de fatos sobre Deus. Temos muitos teólogos no mundo, renomados, até alguns nem são adventistas, mas muito renomados, mas pura e simplesmente não conhecem a Deus, mas conhecem muitos fatos sobre Deus. Escrevem livros de apologética, ou apologia, e não conhecem a Deus. Alguns até se atrevem a falar de evolucionismo, alguns até começam a comentar sobre a fala de autenticidade do livro de Gênesis, mas são teólogos, PhDs. É uma prova concreta que só conhecem fatos sobre Deus, mas não Deus. Charles Darwin estava a fazer teologia quando tornou-se evolucionista e escéptico. Não estava a fazer geografia, não. Não estava a fazer bioquímica, não. Estava a fazer teologia. Circunstâncias na vida dele aconteceram. Abandonou essa história palhaçada de teologia, palhaçada entre aspas, para ele. E tornou-se um grande evolucionista que até o mundo hoje preza. Mas começou da teologia. A teologia dele não lhe ajudou a conhecer a Deus. Até teve uma visão distorcida do próprio Deus. Agora, como que o povo de Deus vai conhecer a Deus? Olha, antes de eu falar sobre isso, o tempo já está aí, gostaria de vos contar uma história. Está narrada no capítulo 4 de 1 Samuel. Ali vamos ver o que acontece quando as pessoas não conhecem a Deus, ainda que estejam a servir a Deus. Aconteceu uma batalha entre Israel e os filisteus. Acamparam-se em Ebenezer. Começou a guerra. Deus tinha falado, no versículo 1 do capítulo 4, Deus tinha falado com Samuel. Já era muitos anos depois dos episódios que nós vemos aqui. Samuel já era crescido, os filhos de Eli também já eram crescidos mais que Samuel.
Começou a guerra contra os filisteus. E quando eles estavam a lutar, os filisteus prevaleceram sobre Israel. Note o que vou falar. 4.000 homens de Israel morreram. 4.000 homens. Nós não somos 4.000, nem somos 500 aqui. Imagina o número. 4.000 homens. Agora, depois dessa derrota, o que eles fizeram? Voltaram para o acampamento, a FEC. Lá no acampamento começaram a sentar entre eles os dois sacerdotes, Ofni e Finés, mas os outros anciãos ali, os homens de guerra. Disseram: olha, os filisteus nos deram cara. O próximo passo é que nós precisamos do Senhor aqui conosco. Dito feito, um grupo foi enviado para Siló para buscarem a arca da aliança que fica no lugar santíssimo, que é a representação de Deus, onde fica a Shekinah glória, a glória de Shekinah, vamos dizer isso em português, o propiciatório, de onde Deus falava com o sumo sacerdote. Correram para Siló, pegaram na arca, voltaram para a guerra. Chegou a arca no acampamento, todo mundo começou a alegrar-se. Deus já chegou! Por causa disso, a terra estremeceu. Dê o capítulo 4 de 1 Samuel para ver isso. A terra estremeceu. Do outro lado, onde os filisteus estavam, ouviram os gritos. Disseram: o que está acontecendo? Disseram que, olha, ouvimos que a arca da aliança está no acampamento. E os filisteus de medo disseram: oh não! Ai de nós! Arregassem as vagas, filisteus, porque já ouvimos que esses deuses fizeram estragos no Egito. Ai de nós! Agora só temos duas escolhas: vencer ou morrer. Apesar dos deuses estarem no acampamento, vamos lá enfrentar essa gente. Eles foram para a batalha, os filisteus, e o Israel a cantar aqui, Ofni e Finés com a arca de aliança. Ofni e Finés com a arca de aliança, que é um sacerdote. Eles foram à batalha, lutaram contra os filisteus. Mas a minha Bíblia, no versículo 10, do capítulo 4, diz o seguinte: então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo para cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. 30.000 vezes mais 4.000, 34.000 homens de Israel morreram. Pensaram que ter a arca sagrada que continha os 10 mandamentos é ter Deus. Confundiram a arca da aliança com Deus. Será que nós podemos confundir a igreja adventista do sétimo dia com Deus? Será que é possível eu confundir o sábado, o quarto mandamento, com Deus? Será que eu posso confundir o ficar na igreja de manhã até o pôr do sol, como se eu estivesse a ter Deus? Estavam envolvidos nas cerimônias religiosas com coisas sagradas que perderam Deus. Estavam interessados na lição da escola sabatina e perderam Deus. Deus pede que nós o entendamos e o conheçamos. Estavam preocupados com o acampamento de reavivamento e Deus não estava lá. Estavam interessados com a reunião da comissão da igreja e Deus não estava lá. Estavam interessados em discutir assuntos para o andamento da igreja e Deus estava ausente. Será que na sua vida você já fez planos? Esqueceu Deus? Ou você fez planos cristãos, religiosos, e Deus esteve fora da equação? Talvez no seu namoro ou no seu casamento, Deus está na equação?
Os sacerdotes, Ofni e Finéias, no versículo 22, nos diz que eles dormiam com as meninas lá, no santuário. Não longe do santuário, na presença do próprio Deus que eles diziam que estavam no santuário. É por isso que a Bíblia diz: eles não conheciam o Senhor. Se conhecessem o Senhor, iriam tremer de reverência. O pecado deles tinha sido repulsivo. Por isso que Ellen White diz: quando conhecermos a Deus, como nos é dado o privilégio de o conhecer, a nossa vida será de contínua obediência, refletindo o caráter de Jesus através da comunhão com Deus. O pecado vai ser-nos repulsivo. Para terminar, como então nós podemos conhecer a Deus? A última pergunta da mensagem. E respondo dizendo: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Verso 40. E não querem vir a mim para ter a vida, disse Jesus, João 4, verso 40. As Escrituras devem ser examinadas. São delas que testificam de Deus. A palavra do Senhor diz: Samuel não conhecia Deus porque a palavra ainda não lhe tinha sido manifestada. Mas quando ele começou a conhecer a palavra de Deus e levou a palavra de Deus a sério, ele foi diferente dos filhos de Eli. A Bíblia diz: e que desde a tua meninice conheces as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, verso 15. Toda a Escritura, verso 16, é inspirada por Deus, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Verso 17. Para que o homem de Deus esteja perfeito e perfeitamente bom a fazer as boas obras. Um pregador dizia: se você quer conhecer a Deus, estude a sua palavra, mas se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Segundo Pedro 1:19, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atento como a uma luz que alumia no lugar escuro, até que a luz esclarece nos vossos corações. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atento como a uma luz que alumia no lugar escuro. Jesus, no capítulo 14, verso 10, perguntou a Filipe. E disse Jesus: Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me conheces? 3 anos e meio, Filipe ainda não conhecia Jesus. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, porque a palavra de Deus é eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se desconseguirmos, ou se a palavra de Deus nos desconsegue, o que você pensa que Deus tem que fazer para nos transformar? Repito, se a palavra de Deus nos desconsegue,
O que você espera que Deus faça mais para te transformar? Não entenderam? Se a palavra de Deus te desconcede de deixar o seu hábito, as suas maneiras de viver, a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver as coisas, o que você espera que Deus faça para você mudar? Porque a palavra diz aqui, a palavra de Deus é viva e eficaz, é penetrante como uma espada de 2 gumes, corta nos 2 lados. E se a palavra de Deus não consegue fazer nenhuma mudança, o que você espera? Verso 2, do capítulo 4 de Hebreus, diz o seguinte: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas, sublime, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviam. Os israelitas lá no deserto ouviam sempre, ouviam, mas estavam a ouvir só, ser perfeito como Deus é perfeito, será que é possível isso? Estão a falar que devemos viver sem pecar, é possível isso? Temos que ser cristãos, desse mundo aqui, você é cristão e pensa que, não é possível, mas Deus diz que é. Temos que misturar as promessas de Deus com fé. Se ele diz, aquele que é capaz de vos guardar de tropeçar, não está a mentir, está a falar sério. Temos que levar com fé. Você prometeu, cumpra em mim. Portanto, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Se ele disse isso, é que é possível. Não está a mentir, não está a brincar consigo, não. Sede perfeitos como o nosso Pai que está no céu é perfeito. Não está a brincar conosco, não estamos a entreter, está a falar a verdade. Mas essa palavra não é levada com fé, não é misturada com fé. Tentamos, não, isso é demais, Deus está a brincar conosco. Não é possível isso. Até alguns acabam caçoando de Ellen White, do Espírito de Profecia, já chegou, está a falar de carne, está a falar de vegetarianismo, não me entendo mal. Mas qualquer coisa, nós tentamos desculpar a Deus, desculpar as nossas deficiências, mas a palavra de Deus está aqui. Deus pede que nós conheçamos e que entendamos que Ele quer um relacionamento sadio conosco. Ele nos chamou para nos deixar a sós, sozinhos. Tenta lá guardar, vai ser salvo. Não. Ele quer um relacionamento sadio. Em que você vai sentar e conversar com Ele, ler a sua palavra, estudar a palavra dele. Cada vez mais que você estuda e lê, dizendo, olha, o Senhor será que está falando a verdade? Se está falando a verdade, então que isso cumpra em mim. Quero convidar a todos que possamos tomar uma decisão séria de estudarmos, examinarmos a palavra do Senhor, não simplesmente para saber mais alguma coisa sobre profecias ou outra coisa, mas para conhecer e entender a pessoa de Deus. O não conhecer a Deus e não entender vai nos fazer sermos aquilo que somos para sempre, até morrermos sem caráter de Jesus. O meu apelo hoje é que não passe um dia sem você pegar neste livro. A igreja já fez o máximo de nos ajudar com uma página de meditação. Não é nada. É simplesmente para encorajar você e a mim. Mas não estou a dizer que está limitado a mim. Leia essa uma única página. Mas não para aí. Leia mais. Estude mais. Não para saber mais uma coisa, mas para conhecer alguém. E esse alguém é Jesus. E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Ele disse que a vida eterna é esta, que te conheçam. São pessoas que conhecem a Deus, é que terão a vida eterna. Gostaria, se alguém está me ouvindo nesta manhã,
e que não é adventista, está aqui pela primeira vez ou segunda vez, e que diz: olha, eu quero conhecer ainda mais esse Deus, quero ter tempo, quero ter tempo de qualidade com esse Deus. Eu disse que não é adventista, que gostaria de conhecer a Deus através da sua palavra, que pudesse levantar a sua mão direita. Se tivermos alguém que sabe que não é adventista e que tem vontade de conhecer a Deus e que quer passar mais tempo com Deus, posso levantar a mão? O segundo apelo vai para aqueles que são adventistas, que dizem: eu acho que ando sem tempo, mas agora percebi que eu não posso ficar sem tempo para com Deus. Tenho que aprender a começar a estudar a palavra de Deus dia a dia, para que eu possa me relacionar com Deus. Se esse é seu desejo, levanta a sua mão. Peço que possamos nos colocar aí. Bendito Deus que está nos altos céus. Somos falhos, pecadores. Sem ti nada podemos fazer. Oramos, Senhor, que através da tua palavra possa se manifestar em nós. O Senhor descreveu em Romanos 10, 17, que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra do Senhor. Acabamos, Senhor, de estudar que a sua palavra, afinal de contas, é eficaz e viva. Quando misturada com fé, ela pode transformar a vida de uma pessoa. Ainda que essa transformação não seja de noite para o dia, pedimos, Senhor, que a cada dia que nós vamos investir nesse tempo para te conhecer e te entender, o Senhor possa se manifestar somente àqueles que levantaram e que realmente têm desejo, Senhor, de te conhecer cada vez mais. Alguns de nós estamos lutando com pecados escondidos. Alguns de nós estamos a lutar com deficiências de caráter. Alguns de nós já estamos quase a abandonar e nos conformarmos no pecado. Mas, Senhor, rogamos em nome de Jesus que a esperança não desaparece. A tua palavra é viva e eficaz. É a espada de Deus gumes que penetra da divisão do espírito e da alma, e que nós estaremos a fazer bem se estarmos atentos a Ele. Permita, ó Pai Santo, que através do Espírito Santo nós possamos chegar mais próximo de Ti, para que o pecado não possa nos separar do Teu livro santo, mas que o Teu santo livro possa nos separar do pecado, como o Teu servo Davi falou em Salmos 119, 10. Guardei a Tua palavra para que não possa pecar contra Ti. Ajude, Senhor, porque estamos boiando, estamos perecendo nas águas do pecado e do desânimo. Mas permita que, por amor do Seu nome, a esperança possa se revelar em nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.